Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Uma alegria muito grande partilhar esses momentos com todos vocês. Já de pronto agradecendo pela presença, pelo carinho, pelas vibrações positivas, pelo acolhimento. Muito bom ter novos amigos e sob a luz do ensino espírita, melhor ainda, eu quero inclusive trazer um abraço do movimento espírita do Ceará, especialmente das instituições que dirijo, o Instituto de Cultura Espírita e a Associação Médica Espírita do Ceará, e também trazer um abraço dos meus gatinhos, o Biscoito, o Suspiro e o Pixel, para o gatinho que aqui se encontra ali, sonolento, querendo assistir a palestra, já preocupado com a evolução. Seja muito bem-vindo. Nós então vamos começar o trabalho. Vamos fazer uma abordagem sobre perdão, uma abordagem diferente, porque nós todos nos acostumamos a falar sobre perdão do ponto de vista místico, religioso. E hoje nós vamos falar, vamos tocar nessas questões, mas com uma visão que a própria ciência atual relaciona com a necessidade de perdoar. Mas e darei um toque não existe vida depois do casamento. Vamos fazer mais. Eu conclamo que todos possamos entrar no estado íntimo de busca pelo mais alto. Senhor da vida, Pai amorável, aqui nos reunimos em nome de Jesus, na busca de compreender a vida com as suas dificuldades, com os seus obstáculos, em um mundo ainda inferior nosso. Agradecemos pela doutrina que nos envias, pela doutrina que permite possamos alargar as nossas mentes, desenvolver os nossos sentimentos, e aqui, conhecedores certos da nossa limitação como seres na estrada evolutiva, rogamos a tua presença, a presença de Jesus, a presença dos Espíritos amigos, para que nos auxiliem na assimilação da mensagem espírita. Deixa que essa tua luz envolva-nos cariciosamente, para que tenhamos toda a serenidade de refletir sobre a mensagem do teu. Quando nós nos recordamos das enfermidades, a medicina tem sempre uma explicação, ou pelo menos quase sempre, exceto que algumas enfermidades ainda são desconhecidas nas causas pela medicina. Mas hoje nós vivemos no Brasil, por exemplo, um quadro de número acentuado, embora muitas vezes os governos não queiram falar de epidemia, mas existem alguns lugares que esses casos são mesmo epidêmicos, têm uma característica epidêmica, porque são um número de casos muito grande, e num tempo menor, isso caracteriza uma epidemia. Mas nós sabemos, estou falando a respeito das enfermidades, das viroses, que são transmitidas através do mosquito, Aedes aegypti. Todos nós sabemos que a dengue é nossa antiga companheira, tem assolado o Brasil de ponta a ponta, preponderando ora numa região, ora noutra região, mas agora, mais recentemente, nós ainda passamos a receber a zika e a chikungunya.
que tem causado muito sofrimento, muitas dores, e uma problemática que às vezes vai muito além das dores físicas. Mas os estudos mostram dos especialistas que nem todas as pessoas que recebem a inoculação do vírus, como aliás acontece com outras viroses, nem todas as pessoas adoecem. Por exemplo, na dengue, o que se sabe é que apenas 40% das pessoas que recebem a inoculação do vírus através do mosquito, apenas 40% adoecem. Quer dizer, 60% não apresentam uma clínica, ou portanto não percebem que adoeceram, porque não tem uma clínica de virose, ou pelo menos não uma clínica exuberante. Nós sabemos muito bem explicar os motivos por que isso acontece. A medicina não pode explicar. Nós teremos uma resposta muito segura. A questão é que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele tem horas que está funcionando a contento, mas há momentos em que ele tem um rebaixamento. Quer dizer que esse sistema imunológico, muitas vezes, ele não consegue dar conta das necessidades. E essas alterações, esses picos da defesa do nosso corpo, é que levam algumas vezes a estarmos predispostos a determinadas doenças e outras vezes não. Outras vezes reagimos positivamente e não adoecemos. Isso a medicina nos traz. Você pode estar perguntando assim: será que eu vim da palestra errada? Não, Viena. Eu estou querendo mostrar com isso que esses casos demonstram que nem todo mundo adoece, só adoece quem está disposto ou predisposto a isso. E esse sistema imunológico, ele varia na sua capacidade funcional, ele varia muito em relação às emoções. Existe um ramo da medicina que foi desenvolvido há pouco, mais de 30 anos, 30, 40 anos, o que é muito pouco em termos de tempo para o conhecimento, para o saber, mas ele já permite que nós possamos ter noções acerca das relações entre a mente e os sistemas que mantêm o organismo em equilíbrio. Esse ramo tem um nome muito bonito. Eu vou pedir só que vocês, por favor, não coloquem no próximo vídeo de vocês esse nome, porque fica difícil. Psiconeuroendócrino-imunologia. Não é difícil? Não, psiconeuroendócrino. Então, a psiconeuroendócrino-imunologia é uma ciência que estuda aquilo que eu falei: a relação da mente com o sistema nervoso, com o sistema endócrino glandular e com o sistema imunológico de defesa. Ora, vejam só, a mente. O que é mente? Em geral, quando as pessoas falam de mente, a gente pergunta assim: o que é mente? A depender de quem a gente pergunta, faz a pergunta, as respostas são bem limitadas. E eu gosto de brincar e dizer que mente é um conceito que resgata a dignidade do ser humano e que, agora a brincadeira, que quando os cientistas toparam com o espírito, por medo de falar espírito, eles deram o nome de mente. Então a mente, nós podemos entender, nós espíritos, que ela significa o próprio espírito, porque é o espírito quem organiza e quem coordena todas as funções do corpo. O cérebro, o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso da vida de relação, quanto, quer dizer, o seu nervoso somático, quanto o seu nervoso visceral da vida vegetativa, o seu nervoso autônomo, como nós chamamos, tanto um quanto o outro funcionam pela ação do espírito. Porque dizem os espíritos, eruditos espíritos, que o corpo sem espírito não vive.
O que dá vida ao corpo é o espírito. É verdade que para acionar o mecanismo, o organismo, nós utilizamos a atmosfera fluídica do planeta, uma quantidade de fluidos especiais que nós chamamos de fluido vital. E que Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz que o nosso pulso, a quantidade que nós retiramos dessa atmosfera fluídica para manter a vida do corpo, ele chama de princípio vital. Mas enfim, quando nós somos espíritos, pensamos, de tal maneira que o sistema nervoso funciona como se fosse o hardware do computador, quer dizer, a parte dura do computador. No perispírito, nós temos o software, quer dizer, os programas para fazer funcionar a máquina. Mas o ser pensante que age sobre essa máquina, que é o corpo físico, é o espírito. Ou, se vocês preferirem, podem chamar a mente, sem problema algum. Pois bem, a psiconeuroendocrinologia, para que vocês possam se habituar com esse nome, ela diz o seguinte, e o doutor Geraldo José Valone, que é um psiquiatra aqui de São Paulo, que escreveu um livro fantástico chamado Da Emoção à Lesão, ele conceitua a questão da psiconeuroendocrinologia. E diz o seguinte, que hoje se tem conhecimento suficiente para afirmar que as emoções negativas tendem a desequilibrar, tendem a levar ao adoecimento. E as emoções positivas costumam manter o corpo, o organismo em equilíbrio. Então, as emoções positivas potencializam a saúde e as emoções negativas comprometem a saúde. E esse conceito de emoções positivas e emoções negativas já surge com a psiconeuroendocrinologia. O que é que nós podemos falar de emoções negativas? Dizem os estudiosos. São aquelas que causam mal-estar. Por exemplo, ciúme, inveja, ódio, raiva, ressentimento. Todas essas emoções, e as emoções a gente pode definir como sendo sentimentos exacerbados. Pois bem, essas emoções nos causam sofrimento, um mal-estar. E as positivas são aquelas que causam bem-estar, alegria, satisfação, amor. E quando nós dizemos que hoje, não apenas esse ramo principal da medicina, mas também um outro ramo da psicologia que surgiu aí por volta dos anos 1980, 1990, que é chamada de psicologia positiva. A psicologia positiva visa estudar aquilo que nos faz bem. E eles têm um trabalho com as emoções positivas. Por isso, psicologia positiva. Mostrando que a manutenção desses estados de sentimentos e emoções positivos, isso tudo nos causa bem-estar, nos determina a saúde. Então, hoje em dia, nós vamos dizer que a psicologia e a medicina já caminham para nos dizer da necessidade de amar. E não dá para esquecer o grande mestre da humanidade que pautou a sua existência corporal entre nós para ensinar o amor. E nos levava, nos conclamava a esse amor. Nós encontramos nos evangelhos uma passagem no Evangelho de Mateus, por exemplo, em que ele ensina que é preciso, quando um fariseu pergunta para ele, tentando desequilibrar qual é a parte mais importante da lei, mestre, o que é mais importante na lei? Era uma tentativa de ele citar alguma coisa e a outra ficar em segundo lugar e acusarem-no de irresponsabilidade, enfim. Ele fala assim: amar a Deus
sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento, que é semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Amor. E eu concluo essa questão falando assim: toda a lei e os profetas resumem-se em amar. Perceberam? Primeiramente, a gente vai analisar a primeira parte desse excerto evangélico. E nós percebemos que para que nós possamos amar a Deus, que é a instância imponderável, quer dizer, que nós não vemos, que nós não pegamos, nós sentimos apenas intimamente, para que nós possamos amar a instância imponderável, Deus, nós precisamos manifestar o nosso sentimento pelo próximo, que é a instância objetiva, a instância palpável à nossa disposição. Mas para amar o próximo é preciso se amar. Se amar não significa ter um sentimento de egoísmo, mas ter uma compreensão do significado da nossa vida, como seres espirituais que transitamos pela estrada evolutiva na busca da felicidade. Então o amor, o objetivo é nos tornar capacitados para vivenciar o ensino de Jesus da melhor forma possível, e nos relacionarmos com os outros e com nós mesmos de maneira positiva. Mas em outro instante, exatamente no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 44, Jesus nos faz um outro alerta, porque ele em vários momentos fala do amor, que eu falei para vocês, era o principal objetivo. O outro objetivo era ensinar que havia uma vida após a morte, que havia um mundo espiritual que ele chamava de reino dos céus, reino de Deus. Então ele começa a ensaiar, porque os judeus daquela época não compreendiam muito bem essas questões. Se ainda hoje muitos de nós não entendem, perceberam que eu não coloquei entendemos porque eu entendo um pouquinho, porque o Espiritismo ensina para a gente, mas aqueles que não têm o Espiritismo como base não entendem. Então muitos de nós, seres humanos, não entendem. Imagina aquela época. Então Jesus falava de maneira simbólica, analógica, sobre o mundo espiritual, que hoje nós temos tantas informações através de vários espíritos, começando pela própria codificação, especialmente no Céu e no Inferno, que é um livro muito pouco estudado pelos espíritas, infelizmente, e é muito rico. Então, eles não conheceram, Jesus fala sobre isso, mas fala simbolicamente, é o reino de Deus, é o reino dos céus, é onde se encontra a felicidade, é onde se encontra o equilíbrio. Mas veja a segunda parte: toda a lei dos profetas resumem-se em amar. Quer dizer, tudo aquilo que foi ensinado, a própria lei divina tem por objetivo fazer com que nós amemos o próximo. Mas alguém pode dizer: olha, até que eu acho interessante isso. Tenho tentado amar o próximo e até tenho tentado me amar. Porque nós pensamos que nos amamos, mas boa parte de nós não se ama. Por quê? Porque o egoísmo não é auto-amor. Pelo contrário, o egoísmo é um comportamento negativo para o eu. É um vício. Teve uma importância em tempos mais recuados da nossa evolução, e ensina Kardec isso, quando desenvolve um tema no livro Obras Póstumas, teve um significado quando nós estamos nos primeiros passos da reencarnação, ou lá da passagem da vida de evolução, porque era uma maneira de nos fortalecer a individualidade, que nós desenvolvemos pelas fieiras reencarnatórias enquanto princípios inteligentes, nas diversas formas, nos diversos reinos da natureza, até ao galgarmos a condição de ser humano, quando tivemos a consciência, quando podemos pensar continuamente e podemos compreender melhor a nossa individualidade. Mas no começo, nós, assim como a criança faz, porque dizem alguns filósofos, especialmente o biólogo
alemão chamado Haeckel, ele diz assim, que a embriogênese imita a filogênese. Quer dizer, o desenvolvimento do ser imita o desenvolvimento das espécies. Nós pensarmos bem intrauterinamente, nós fazemos isso. E a criança revive esses primeiros momentos quando ela tem um comportamento egocêntrico. Tudo está para ela, tudo é dela. Isso é uma espécie de reviver as outras eras. Mas ela passa disso e tem os pais para ajudar a superar tudo isso. No entanto, assim como, por exemplo, a criança, ela suga para se alimentar, mas depois de algum tempo ela precisa aprender a mastigar. Porque se ela continuar sugando, ela vai ter problemas sérios em relação à arcada dentária, as articulações, a placa do queixo. É a mesma coisa de uma criança que fica com chupeta. A chupeta é sugar. Então, se você deixa que a criança passe do tempo, ela vai ter problemas do desenvolvimento, da atenção, etc. A mesma coisa conosco aconteceu, porque nós tínhamos um egocentrismo nos primeiros passos, mas depois que nós firmamos, consolidamos o egocentrismo, nós passamos, era preciso que nós nos projetássemos no outro, liberando-nos do egocentrismo, sentindo o outro e passando a conviver, sentir o outro como alguém semelhante. Isso nós tivemos dificuldade de fazer, e por isso o orgulho, que é filho do egoísmo, se mantém até hoje. Então, amar os inimigos é que todo mundo devia amar os inimigos, só Jesus. E os que não são espíritas falam assim, que é porque ele é Deus. Os que pensam, a minha mãe, eu sempre conto isso, quando eu faço palestras com esse assunto, a minha mãe era uma mulher pequenininha, de 1,5 m, ela dizia 1,50 m. Eu dizia, mãe, não exagera, não faz essa divulgação toda, porque 1,50 m é 1,5 m. Então, essas mulheres pequenininhas são meio espiritadas, vocês sabem. Então, quando dizia, falava, a minha avó era muito católica, e ela era católica, mas não era muito católica. A católica falava da família. Então, quando a minha avó falava isso do evangelho, mas também era Jesus, né? Jesus, ele é Deus, eu não sou. Então, muita gente fala isso, que não é possível fazer o mesmo que Jesus. Primeiro que Jesus, nós sabemos, não é Deus, exceto que é o Espírito puro, elevadíssimo. Mas quando ele nos fala sobre a importância de amar aos inimigos, ele não está prescrevendo simplesmente uma questão mística, religiosa, nem mesmo uma questão do espírito, porque é verdade que se nós conseguirmos amar, nós assumiremos um patamar de espiritualidade maior, mais elevado, e isso nos levará a um estado em bem-estar, de felicidade. Mas ele falava muito mais. Ele, como sábio que é, ele nos chamava a atenção, despertava-nos a atenção para a necessidade de equilíbrio no mundo. Não era só no espírito, não. Não é só após a desencarnação, não. E é nesse sentido que nós vamos encontrar essa passagem que nos chama: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aquele capítulo 5, versículo 44 de Mateus. E Allan Kardec justifica, mostra o que significa amar os inimigos. Porque nós pensamos assim: como é que eu posso amar o inimigo que eu sei que me fez mal, que pode fazer de novo, que criou um grande mal-estar para mim, assim como eu amo meu amigo? A resposta: não é para amar como um amigo. Porque a experiência do amor no mundo, eu falo isso no meu livro Existir Vida Depois do Casamento, onde eu toco um pouco sobre a questão do amor, da sexualidade, dos filhos, essa coisa toda.
Então, o amor, nós estamos aprendendo a amar. E nós temos várias dimensões do amor para um dia fazermos uma síntese dessas experiências e conseguirmos amar como Jesus nos ama, que é o amor incondicional, denominado pelos primeiros cristãos de amor ágape, porque em grego nós temos várias formas de amar. Nas outras línguas é um só verbo, amar. Em grego não, tem várias formas de amar. Tem a parte erótica, tem a parte da sexualidade periférica, tem a parte mais elevada, tem a parte da fraternidade, que é filhos, e assim por diante. Então, ágape, filhos, eros, são palavras em grego antigo que significava amor. Mas a nossa não. No entanto, nós vivemos o amor, a experiência do amor em diversos níveis, em diversas dimensões. Por exemplo, a gente nasce e desenvolve um afeto pelos nossos pais, amor filial. Encontramos alguns irmãos, depois saímos para o mundo, para a escola e tal, vamos desenvolvendo amor por eles, um amor fraternal. Crescemos, nos interessamos por alguém e vamos ter um amor que acaba no casamento conjugal. Vêm os filhos e nós passamos a desenvolver um amor paternal, maternal. Vêm os netos e nós também vamos. E de maneira que no mundo nós temos várias oportunidades de experimentar o amor, que é exatamente para desenvolver esse sentimento que ainda é germinal, que nos caracteriza como seres filhos de Deus, como seres divinos, perfectíveis. Então, o amor aos inimigos também é uma forma de amar. Mas eu pergunto a vocês, o amor que nós temos pelo cônjuge é o mesmo que nós temos pelo filho? Não, é diferente. O amor que nós temos pelo pai é o mesmo que nós temos por um amigo? Não. E no entanto, tudo é amor? Tudo é amor. São formas diferentes, pois é a mesma coisa que dá para os inimigos. Nesse sentido, Allan Kardec vem em nosso socorro para a compreensão no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Por ele desenvolve explicações sobre essa passagem citada de Mateus. E ele fala assim: amar os inimigos não é ter por eles um afeto que não é natural. Porque o contato com o inimigo faz bater o coração de forma diferente do contato com o amigo. Amar os inimigos é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Estava indo bem a reflexão? Estava bem. Porque eu percebi então que o amor pelo inimigo não é exatamente aquele amor que eu tenho pelo amigo, mas essa história de perdoar. Eu não sei o que é pior. Se é amar o inimigo ou se é perdoar ele. Porque imagina, eu vou perdoar uma pessoa que me agrediu. Então eu concordo com a agressão. É exatamente da mesma forma que nós temos dificuldades de entender o amor, porque a palavra é única, nós temos dificuldades de entender o perdão. E o perdão não é aquilo que é colocado. Por exemplo, o que é que se pensa normalmente do perdão? Primeiro, é imediato. Segundo, a pessoa esquece a ofensa e faz de conta que não aconteceu nada. Mas não é assim não. Para começar, o perdão é um processo, é um pensar, é uma busca, é um caminho traçado a percorrer. Então, observe que quando nós tomamos consciência da necessidade de perdoar, nós vamos nos debruçar sobre isso. Vamos trabalhar, planejar esse perdão. Tem uma terapeuta norte-americana, que eu cito no meu livro, chamada Kazarian, e ela escreveu um livro interessante chamado O Livro do Perdão, que é da editora Coco. E nesse livro ela diz que perdoar é um modo de vida, é uma decisão.
pacificação. E não significa ficar passivo num relacionamento que claramente não é favorável e às vezes até abusivo. Olha só, perdoar é uma decisão própria. Primeiro, é uma questão pessoal. Nós não dependemos de ninguém para perdoar, só de nós mesmos. Essa é uma conscientização. E nem necessariamente, atenção para isso, nem necessariamente nós temos que permanecer junto à pessoa. Porque, claro, seria um absurdo se eu, sabendo que o meu agressor é capaz de fazer novas agressões, de eu continuar. E as pessoas dizem, mas Jesus não mandou dar a outra face, quando se batia com a direita, até a esquerda. Simbólico, gente, significa não devem entrar na face da fúria, do ódio. Dar a outra face significa pacificação, agir de forma pacífica, mas não significa apanhar de novo, não. Nessa história tem até uma conversa que conta, uma história engraçada, que conta que o homem, ele era muito grosseiro, muito violento, e uma vez ele conheceu uma igreja evangélica, ficou encantado com o evangelho. Mas toda vez que o pastor falava dessa passagem, quando te baterem na face, dá também a outra, ele fica perturbado. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Porque ele era, como se diz, pavio curto. E o tempo passou e ele continuava muito feliz com o evangelho. Mas um dia foi posto à prova. Ele encontrou um companheiro das antigas, como se diz, que era exatamente igual a ele, só que não evangélico. E começaram a conversar e tal, se entenderam, e o outro se zangou e meteu a mão dele. Ele ali pensou rapidamente em si, nos lembrou o pastor dizendo, quando te bater na face, oferece a outra. Pensou rapidamente e falou assim, bate aqui. Putz, como é? Bate aqui. Tá bom, aí deu outro. Ele falou assim, agora é a minha vez. Quer dizer, não é isso. Dar a outra face é dar a face oposta. Ou seja, não é violência, face da pacificação. Porque senão nós nos tornamos exatamente iguais ao ofensor. A mesma coisa é em relação ao perdão. Nós pensamos que perdoar é isso, mas não. Perdoar é entender o próximo. Mas, além disso, vamos já falar sobre isso, sobre essa questão de entender o próximo, como perdoar. Mas, além disso, nós temos a ciência falando. Hoje, nós já vimos que a psiconeurocriminologia nos leva